O projeto Galileu Mobile, que eu me envolvi, ele é um projeto itinerante de divulgação de ciências, em especial astronomia. Ele foi criado, gerido, executado por estudantes de doutorado e ele começou em 2008 para celebrar o Ano Internacional da Astronomia, que aconteceria em 2009. Então, lá no ano de 2008, a gente pensou que ia ser apenas um projeto, ou seja, ele ia acontecer somente o ano de 2009 para celebrar o Ano Internacional da Astronomia. E ele consistiu em uma expedição de 3 meses para Chile, Bolívia e Peru, visitando escolas que estão longe das capitais, escolas assim remotas, a gente pode dizer. Então, nessas escolas a gente visitava, trabalhava com os professores, fazia atividade com os alunos e distribuía material didático. E esse projeto a gente também fez um documentário dessa expedição e foi um documentário tão lindo, porque era um documentário, na verdade, sobre trocas, porque a astronomia ela é uma ciência que globaliza, não existem mapas, não existem fronteiras, o céu é de todos. E o lema desse projeto é sob o mesmo céu, porque afinal de contas, né, todos vivemos sob o mesmo céu. Então foi a partir desse momento que eu decidi que eu realmente, mais do que ser uma astrônoma, eu gostaria de usar essa ciência que é tão bonita para divulgar e para fazer inclusão também, para trazer pessoas que não têm, às vezes, os mesmos acessos a esses grandes centros, observatórios planetários que a gente sabe que estão localizados nas grandes cidades, para que essas pessoas também pudessem ter a mesma oportunidade. Então, o projeto Galileu Mobile ele foi desenhado para acontecer no ano de 2009, mas ele foi um sucesso total. Até o documentário que a gente gravou foi selecionado para ir para festival de cinema. E a gente achou que isso não podia acabar, porque foram tão poucas assim, escolas e a gente sabe que a maior parte do nosso globo terrestre não tem acesso a esse tipo de programas. Então foi um projeto que continuou, a gente fez novas expedições, a gente foi para a Índia, a gente está indo para a África, para Uganda daqui a pouco tempo. E o plano é para que em 2014 a gente venha para o Brasil, para a região amazônica também, para trabalhar em escolas indígenas e, sobretudo, com a missão de trocar visões do céu. Porque não existe o certo ou o errado em astronomia, existem diferentes formas. A gente sabe separar muito bem, né, o conhecimento, digamos, da ciência contemporânea, mas todos os saberes dos outros povos, eles não podem ser descartados. E não existe povo que não tenha olhado para o céu e não tenha imaginado alguma coisa desse céu. Então, é um projeto muito bonito, na verdade, que eu também estou tentando conectar isso com as atividades do Museu de Astronomia e Ciências Afins, onde também se faz esse tipo de trabalho, também se faz muita divulgação de ciência dentro do museu, mas também sempre com o objetivo de trazer novas pessoas e de sair, né, fazer as atividades extramuros. E a gente está tentando conectar, então, esses dois projetos. Existe uma outra preocupação dos astrônomos que é sobre a Olimpíada Brasileira de Astronomia. A gente sabe que a Olimpíada Brasileira de Astronomia é uma forma para popularizar o conhecimento de astronomia no Brasil. A disciplina mesmo de astronomia não é obrigatória nas escolas, então os conteúdos relacionados com astronomia, por exemplo, as estações do ano, as fases da Lua, eles são ministrados dentro de outras disciplinas, dentro de outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, em ciências, geografia. Mas a gente tem bastante interesse em popularizar essa ciência, que é a astronomia, através da Olimpíada Brasileira de Astronomia, a OBA. Então, uma grande preocupação que a gente tem é saber se ao longo dos anos
os alunos estão aprendendo mais ou menos de astronomia, porque atualmente estão tendo muito mais ações de divulgação de astronomia do que se tinha no passado. Então a gente quer saber se, de certa forma, essas ações estão influenciando no conhecimento que os alunos têm sobre astronomia. Então a gente tem um projeto agora que é para analisar as provas da Olimpíada Brasileira de Astronomia ao longo dos anos. Só que para isso a gente precisa fazer um banco de dados de questões que sejam questões padrão. E para isso a gente vai utilizar toda uma técnica estatística para analisar as questões, as 800 mil provas da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, isso é bastante interessante, de novo, né? Porque a gente sempre acha que a astronomia vai ser numa direção de observar o céu, mas o astrônomo precisa saber de matemática, de estatística e principalmente de computação, porque quando a gente entra nessas bases enormes de dados, 800 mil provas, 10 milhões de estrelas, o astrônomo tem que saber trabalhar também com computação. Então a gente vai analisar essas provas através de uma técnica estatística para depois avaliar o grau de dificuldade das questões dessas provas, fazer um banco padrão para que a cada ano as provas não sejam as mesmas, mas tenham exatamente o mesmo nível de dificuldade e assim poder analisar se as ações que a gente tem feito na área de divulgação de astronomia estão surtindo efeito nas provas da Olimpíada Brasileira de Astronomia.